Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B. Hoje, dia 13 de maio, sexta-feira brava. Meu nome é Rodolfo. Vou gravar para vocês aqui os cenários pré-live, de acordo com o meu entendimento aqui dos jogos, que a gente pode aproveitar, focando mais em match odds, faço back e gols. Claro que match odds aí eu vou falar sobre os jogos, provavelmente quem estiver fazendo lei também, de acordo com as odds aí da partida e seus métodos também pode ajudar. Não é uma cesta de tantos jogos, achei uma cesta mais pobre, né? Essa quinta já foi de bastante jogos durante o dia, menos jogos à noite. Eu consegui fazer só partidas 19, não fiz tantos jogos aí. Ainda estou dando uma olhada aqui no Chivas, Guadalajara e Atlas. Chivas acabou de diminuir. Foi um bom primeiro tempo para mim, peguei 2 gols. Vamos ver como é que vai ser o restante do jogo. Tá 53 minutos. Antes da gente iniciar e falando dos jogos, falar aqui do YouTube e do Instagram, lá do B do Trade Esportivo. Segue a gente lá, dá uma moral. Também tem o Twitter lá do B do Trader e o e-mail lá do B do Trader @outlook.com. Então segue a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube. Se quiser alguma pauta, alguma dica, uma sugestão, manda um e-mail lá que a gente também está respondendo. Antes de começar, queria novamente agradecer o pessoal que anda escutando esses cenários pré-live aí, né? Que depois o nome de Bom Dia do Lado B. Tá dando uma audiência legal, acho que o pessoal anda gostando. Acho que é bom, né? Que vocês estão escutando é que tá ajudando de alguma forma. Pra mim mesmo, separar os jogos aqui pra falar ajuda, porque eu acabo olhando o que eu vou fazer e já planejo o dia de manhã. Bem, amanhã, como eu falei, né, não vai ser tantos jogos. Um jogo que até pensei em falar, mas por não ter feito tantos jogos, só vou mencionar rapidamente, né? Às 11h30 vai ter o clássico lá na segunda divisão de Portugal, Porto e Benfica, o Porto B e o Benfica B. Fiz poucos jogos dessa segunda divisão de Portugal, mas imagino que tenha a mesma rivalidade dos times principais, né? Então talvez pode ser um jogo bom para ficar de olho aí, um clássico, né, lá em Portugal, o maior clássico. Então não tem nenhuma perspectiva para a partida, não é um campeonato que eu segui tanto, não são equipes que eu segui tanto. Também tem a questão dessas equipes B, muitas vezes os jogadores sobem, então muda os times, mas pela rivalidade e por quem gosta de pegar um jogo mais intenso, imagino, mais pegado, vai ser legal. O Benfica vem melhor no campeonato, né, com 54 pontos, e o Porto em quinto, o Porto está em décimo aí, com 42. Lembrando que esses times não sobem, né? Porque não pode ter duas equipes da mesma agremiação, né? O mesmo clube com duas equipes, não pode. Então, mesmo se eles viessem a ficar na zona de classificação, não seria possível. Bem, outro jogo também que eu vou destacar, esse na verdade já falando um pouco mais aprofundado, é do Sporting Cristal lá do Peru. É um time aí junto com a Alianza Lima atualmente, talvez o Melgar, um dos principais times aí do país, tá sempre entre os primeiros, disputando o título, tá indo para Libertadores ultimamente constante. Internacionalmente não tem tanta representatividade, mas lá dentro do país ele é uns que tem mais torcida, é o melhor time, também tem o Universitário, que eu estava esquecendo. No momento ele está em quinto, com 22 pontos. Nos últimos 4 jogos não perdeu. E o Ayacucho está em 14º com 11. Nos últimos 5 ele não ganhou. Eu estava olhando os jogos em casa aqui para mim ter uma noção. E fora, né, do Ayacucho. O Ayacucho perdeu as 3 últimas, sendo um pela Sul-Americana. E o Sport Cristal que ele perdeu foi só pro Flamengo. Que é normal, né? O Flamengo é um time, sem comparar qualquer time brasileiro, a maioria dos times brasileiros, na verdade, é bem acima do Peru, então esse aí nem pode colocar tanto no retrospecto, mas ele vem há muito tempo aí sem perder, tirando esse jogo do Flamengo aí.
Então eu imagino que é um jogo que possa dar um padrão para o Sporting Cristal, mas eu sempre volto a lembrar que peruano é complicado para Meteodes, são times muito frágeis defensivamente, são uma média baixa de estatura, então bola alta, escanteio, canto, sempre é perigoso. Então tomar muito, porque tem, os atacantes costumam ter atacantes de outros países, são mais altos, então tomar cuidado. No momento a odd está 1,44. Eu pego a partir de 1,50, né, o back, igual eu já falei, mas para quem pega antes, se der padrão, a odd é essa daí, então já provavelmente já vai entrar. E eu vou ter que esperar ela subir um pouquinho. Mas claro que sempre atentar aí, igual eu falei, né? Tomar muito cuidado com a questão da entrar com um padrão muito claro. Peruano não é um campeonato que você pode arriscar muito ali, um padrão mais ou menos, é perigoso. Outro jogo aí é da La Liga 2, que é o Real Sociedad B e o Almeria. O Real Sociedad B está buscando escapar do rebaixamento para a terceira divisão. Também, igual, com o nome a gente já vê que é um time usado pelo Real Sociedad, né, que está na primeira divisão para colocar jogadores talvez que não estão atuando na equipe principal, jovens, para pegar ritmo de jogo, desenvolver. Ele está 2 pontos atrás do Málaga, que é o primeiro time fora, então ele precisa da vitória aí. Falta 3 jogos para acabar o campeonato. E o Almeria está em primeiro com 76 pontos, está 4 à frente do Valladolid, que é o primeiro time fora da zona de classificação direta. Classifica só os 2 primeiros direto. No momento é Almeria e Eibar. Se ele perder, ele pode ser ultrapassado pelo Eibar. Então ele ficaria mais perto ali de sair do acesso direto. É um time, faço vários jogos do Almeria, do Eibar, esses times mais acima que eu estou fazendo bastante. Em comparação com o Real Sociedad B, ele é bem melhor. Mas, né, futebol é futebol, jogando fora de casa, tomar um certo cuidado. A odd no momento está 1,95, mas eu creio que em algum momento, aí no primeiro tempo, possa sim dar a vir um padrão. Então a odd boa, ficar de olho nesse jogo aí, que pode ser talvez o back do dia aí. O outro jogo é Rosário Central e Sol de Maio, lá da Argentina, pela Copa da Argentina. O Rosário não é um dos principais times hoje da Argentina, questão de atuação, né, de história, tem uma certa história, é relevante sim no país, mas atualmente eu acho o time um pouco com dificuldade de atacar, um time muito focado em não levar gols e não tenta fazer tantos. Mas o Sol de Maio é um time que nem está na terceira divisão, ele está para baixo, acho que até da quarta. Então é um time muito fraco. Imagino que o Rosário também jogando aí em casa tende-se a dar um padrão ainda mais claro. A odd no momento está 1,30. Até pensei que ela ia estar mais baixa. Mas eu acho que pode sim dar um padrão para essa odd aí. Ou até se ela subir um pouquinho, né? Pode dar um padrão sim pela diferença aí das equipes. A gente vai ter Série B, Ponte Preta e Novo Horizontino. É um jogo para mim para live. O Novo Horizontino chegou a fazer alguns pontos aí nas últimas partidas, mas para mim é um time fraco ainda. A Ponte também não se encontrou. Então, mesmo jogando em casa, a gente imagina talvez uma Ponte melhor no começo, mas não imagina assim um cenário. Vai ser são equipes que buscam gols. Não, para mim tem que esperar muito live, tanto para ver se vai ser um jogo para gols, quanto se vai dar algum padrão aí para Meteodes. Eu não vejo vamos falar assim, um pré-live claro sobre, né? Tem um jogo do Chile às 19 horas, Universidade Católica e União La Calera. Esse jogo eu já acho que pode sim dar padrão para gols. A Universidade Católica não vem tão bem no campeonato igual na temporada passada. Na temporada passada eles foram campeões. No momento estão em 12º com 13 pontos. Está a 11 pontos do líder, que é o Colo-Colo. E o União La Calera está um ponto atrás na 14ª. O momento não é bom de nenhuma das duas equipes, mas para mim, no papel, a Universidade Católica ainda é um bom time. Talvez não se encaixou ainda.
É um time over, gosta de atacar, principalmente em casa, coloca uma pressão muito grande. Mas o União La Calera também não é nenhum time bobo, assim. Eles têm suas qualidades ali, dentro do país ali. Eu acho que não é um time tão fraco. Acho que pode estar atrapalhando um pouco. Eles estão disputando competições internacionais. Sul-Americana aí pelo União La Calera e Libertadores pelo Universidade Católica. Então, como o calendário está muito apertado e tal, pode estar atrapalhando um pouco no Campeonato Nacional. Mas eu imagino um jogo para gols, até pelo estilo das equipes aí. Às 20h30 vai ser um jogo do Uruguai, Plaza Colônia e Peñarol. Eu até pensei em colocar esse jogo como possível back Peñarol, mas o Peñarol não vem bem no campeonato. Perdeu alguns jogadores aí pro Brasil, perdeu o Canóbio, que talvez era o principal, perdeu o meio de campo. Então, um volante. Ele está em quinto com 19, né, pontos, 6 atrás do líder. E o Plaza Colônia é um dos últimos, é o 14º no campeonato com 16. Eu acho assim, pode dar padrão, mas eu não vou pôr esse jogo aí para nenhum método. É um jogo só que vai ter como observar ele pelo horário aqui, não vai ter tantos jogos. Mas não vejo um cenário pré-live também. No momento eu prefiro esperar o jogo aí. Tanto o Nacional quanto o Peñarol não estava dando tanto padrão ultimamente lá no Uruguai. Às 8h35 vai ter Godoy Cruz e Tristan Suárez pela Copa da Argentina também. O Godoy já é um time que eu gosto mais. Não é um dos principais times da Argentina, mas é um time que propõe, né? Aquele time assim, não tem grandes peças, grandes jogadores, mas o estilo de jogo dele é mais, vou falar assim, agradável de ver para quem gosta de gols. Ele é um time mais veloz, não é aquele time travado. Então eu imagino que ele possa dar um certo padrão em cima desse time do Tristan Suárez, até porque ele é da segunda divisão. Ele é o penúltimo da segunda divisão, tem só 9 pontos em 12 jogos. Então um time que não vem bem. Eu imagino sim, então, que esse jogo talvez pode dar um padrão até melhor que o do Rosário. A odd no momento está 1,36, está mais ou menos igual a do Rosário. Eu não pego essa odd a 1,36, igual eu falei, é 1,50. Quem pega aí é método, viu, gente? Não é que talvez eu falo que eu não pego e passa a impressão que não tem valor. É só método mesmo. Então, cada um tem um método. Então, assim, odd tem valor até 1,10, 1,05. Tem valor. A questão mais é você ter o método e a leitura para justificar a entrada. Mas como o meu método é a partir de 1,50, é por isso que eu falo que para mim não encaixa. Mas para quem tem o método e quem pega essas odds aí, eu acho que sim, pode encaixar nessa odd de 1,36. Outro jogo que eu separei para match odds aí para back é a Universidade Católica e Cumbaya, do Equador. O pessoal talvez não faça tanto, eu gosto bastante do campeonato. Esse ano está um pouco menos over que costuma estar. Acho que as equipes ali, as principais, ainda não se acertaram tanto. Mas ainda é um campeonato over. O Universidade Católica está com a odd de 1,40. Ele está em quinto colocado com 20 pontos, a 6 do líder, que é o Barcelona de Guayaquil. E o Cumbaya está em 13º com 10. Nos últimos 5 não ganhou nenhum jogo. Veio numa fase muito ruim. A Universidade Católica é mais time, está jogando em casa, está melhor colocado. Mas equatoriano também é igual ao peruano. É um campeonato muito focado na ofensividade e pouco cuidado na defesa. Então, quem for fazer, talvez não está acostumado com o campeonato, toma só um cuidado com isso daí. São jogadores muito rápidos, né? Força física muito grande, falta qualidade. Então, muitas vezes o time está com uma pressão e o outro time está com contra-ataques esporádicos, mas acaba fazendo o gol. Então, só toma cuidado com isso daí, mas eu acho que pode sim dar um padrão. Vai ter um jogo às 21 horas Nacional de Assunção e General Cabadeiro, do Paraguai. Também é um jogo que eu acho que tem que ser para live. O General é o último do campeonato, mas ele está disputando a Sul-Americana, também pode o elenco curto, né? Pode estar atrapalhando. Mas é um time pequeno, estava na segunda divisão. O Nacional também não vem tão bem nos últimos jogos, mas é tradicionalmente um time ali entre os principais do país.
entre os 4, 5 times ali principais do país. Tá jogando em casa, mas mesmo assim, pela fase, eu acho que é um jogo para live aí. Vamos, o General Cabadeiro aí talvez não seja tão ruim para estar em último, se estivesse focando só no Paraguai, né? Então, vamos dar uma olhada aí. Acho que não é um jogo para passar na lista do Beck, não. Outro jogo que eu não coloquei nem no mercado de gols, nem no Beck, também acho que é um jogo para live, é Chapecoense Sport. A Chapecoense em casa é sempre muito difícil. Eu acho que essa questão do fator casa aí pesa, mas não a ponto de eu colocar ela no back, né? As odds até então muito parelhas, 2,40 e 2,88. Eu separei esse jogo mais para falar na questão do estilo, né? Eu vi os jogos, a Chapecoense é um time que não vem me convencendo, apesar de estar em sexto colocado. É um time muito reativo, ele não propõe jogo fácil. Os jogos que eu vi, até contra o Cruzeiro, que ela jogou em casa, ela ficou o tempo inteiro atrás. O Sport contra o Tombense, ele ganhou, mas foi um jogo que ele sofreu muito para fazer ali o primeiro gol, não teve tanta facilidade. Até então é um time que vem de poucos gols, né? A Série B tá assim, poucos gols a maioria dos jogos, porque são jogos equilibrados, equipes muito parelhas. Então não vejo nenhuma perspectiva aí para indicar o mercado. Acho que é para live mesmo. E uma coisa que pode ajudar quem for fazer, a Chapecoense é muito bom para bola parada, né? Então tem zagueiros altos, bons de cabeça, o Léo, entre outros. Então a bola parada dela é um fator forte aí. Bem, o último jogo que eu separei foi União Espanhola e Antofagasta, lá do Chile, às 21h30. Amanhã é o último horário dos jogos que eu marquei, então vou parar até mais cedo, né? A gente costuma parar bem mais tarde, igual por exemplo, hoje eu estou gravando podcast, é meia-noite e 43, né? Então vou dormir ali 1 hora, 1h30, né? União Espanhola está em terceiro com 22, 25 jogos sem perder. E o Antofagasta, dos últimos 5, ganhou só um. Ele está aí na penúltima colocação, no momento está caindo, são 16 clubes, né? Está em 15º, 10 pontos em 12. O União Espanhola tradicionalmente é um time melhor que o Antofagasta mesmo, é um time mais torcida, mais poder aquisitivo ali, então é um time melhor. Está com a odd de 1,62. Eu acho que essa odd aí dos backs que eu andei analisando, eu acho que talvez só a Almeria e esse União Espanhola são ótimas odds, mas esse tem a vantagem de estar jogando em casa, né? Acho que isso conta muito, principalmente aqui na América do Sul. Então para mim é um jogo aí que pode dar esse padrão, e caso não dê, União Espanhola vem com a média razoável de gols aí, praticamente nos últimos 5 jogos, os últimos 4 teve over 2,5. Então ficar de olho aí no time. Os últimos 2 teve 4 jogos, né? Foi 2 empates em 2-2. Então é um time também que não é tão seguro, né? Ele também leva gols, leva gols. Mas eu acho que pode sim dar um padrão aí, principalmente no começo de jogo, né? Sempre tem aquele padrãozinho ali de 15 primeiros minutos. O time de casa tenta dar aquela pressão inicial para ver se acha o gol rápido. Então, vamos ver aí. Mas eu acho que esse junto com a Almeria, talvez pode ser os 2 jogos aí que a gente pode aproveitar e pegar um back acima de 1,5, né? Acima de 1,6 aí, que seria que tá bom, né? Todo dia que você pega um time favorito, é isso. Claro que é tudo comprovar em live aí. Não vamos entrar pré-live na camisa. Somente na América do Sul os times é mais equilibrado o futebol, né? Não tem aquela disparidade na maioria das vezes. Então é isso, pessoal. Hoje foi uma mais rápido, né? Teve só um gol para gol, só um jogo para gols mesmo, que foi a Universidade Católica e União La Calera pelo chileno. Predominou hoje mais para Meteodes, né? Separei para a beca aí Sporting Cristal, Almeria, Rosário Central, Melgar, Godoy Cruz, Universidade Católica do Equador, União Espanhola lá no Chile. Então esses aí são jogos que eu acho que pode ter esses padrões. E é isso. Então queria agradecer a todos aí, uma ótima sexta, preparando aí para o final de semana.
Se der certo, a gente pode gravar até um podcast na o Sextou do Lado B, tentando reunir o pessoal aí, mas eles andam no chinelinho. Mas dando tudo certo aí, a gente grava sim. Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.